Bom, Congo Square é uma praça ainda, né? Hoje não mais com esse nome, mas ainda tem aquele território nesse lugar, né? Hoje ela tem um outro nome, né? Louis Armstrong, na real, que é um grande expoente do jazz, mas ela já era uma praça e no século XIX, um pouco como aconteceu aqui no Rio, no Brasil como um todo, mas sobretudo no Rio, você tinha um espaço ali que os escravizados podiam vender, né, os seus quitutes, né, para o seu senhor, né, enfim, a sua senhora, né, e ao mesmo tempo era um lugar como de resistência. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Ismael para ingressar com a minha pesquisa dentro dessa curanderia e acho que já tinha questões e atravessamentos em relação a isso, porque ao longo de toda a minha investigação eu fico sempre muito preocupada com as afetações ou aquilo que já de alguma forma tornou dormente o nosso olhar. E o quanto a nossa visualidade está saturada e fragmentada, e o quanto a gente precisa muitas das vezes dar meia volta para entender talvez as coisas de um outro modo de sentir e não de um outro ponto de vista, porque a visão não é a nossa única sensibilidade, embora eu me entenda como uma artista visual, eu gosto de expurgar um pouco esse domínio, essa primazia do olhar. E aí, quando a gente tem a curanderia, a primeira coisa que a gente tem é uma polifonia. E essa democracia que o som traz. Ao contrário da mirada, que eu tenho que mirar em um ponto de visão, o som ele me atinge de qualquer parte que ele esteja sendo propagado. E ao mesmo tempo eu posso perceber várias coisas e várias pessoas. E do ponto onde estou, ter uma outra sensibilidade daquele vozerio, daquele barulho que está sendo criado. Então é sobre essa necessidade, talvez, trazer algo mais, eu não diria só polifônico, eu diria mesmo transfônico, né? Algo que não é só sobre o que está sendo dito, mas como essas confluências entre vários pontos de partida, e não pode se dizer ainda sobre pontos de chegada, mas experimentações e vivências, podem provocar uma nova experimentação de arte. Porque tem até uma frase numa das poesias dos trabalhos que eu apresento que eu falo, cadê o curador? Aqui quem cura é a arte, não o senhor. Sabe? Então, tipo, apresentar isso aqui, tá com essa galera aqui que pensa parecido, eu acho que é construir um futuro baseado num passado, assim, tá tudo entrelaçado, assim, é muito importante. E para mim é um prazer, de certa forma, estar com todos esses artistas incríveis, porque é isso, 2 anos no Rio de Janeiro, eu sou uma jovenzinha nessa cidade, ainda estou entendendo, né, do tipo, toda a dinâmica dela, toda a potência dessa diáspora aqui. É o que eu sempre falo, né? Eu tenho estudado, né, a dimensão dos tambores em seus diferentes aspectos. E o Rio de Janeiro ele tem uma escola percussiva muito importante, né, a nível mundial. Então, eu estou muito aos pouquinhos compreendendo como é que ela funciona, como é que ela se articula, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Cacique de Ramos, passei 6 meses aí escutando, né, o processo criativo da bateria da Beija-Flor, e aí isso me abriu também para compreender outras dimensões, com o jongo da Serrinha e tudo mais. E o convite de Ismael me chega, na verdade, como uma possibilidade de trazer uma obra sonora que atravessa também essa dimensão. O que a gente está organizando aqui são grandes pesquisadores e artistas, né? O que a gente está fazendo aqui é isso, né? A gente está organizando esse grande centro de conhecimento, de pesquisa e de experimentação, de produção artística, que é o jazz, que é esse espaço da Congo Square, né? Praça País, País Praça, né? Esse nome Congo, né? De um país africano no meio da América do Norte, assim. Então, esse espaço, esse território, que é um território em que, nas pesquisas que eu fiz, né, dá um terreno fértil para o surgimento do jazz. Então quando você me convida para um grande projeto de música, né, eu penso assim, né, já pensando no meu trabalho, que também é um trabalho sonoro, né, primeiro eu tenho que partir desse nome, Jazzinho, né, do que é o evento. Então, a partir do jazz. Então, vamos fazer essa pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa rápida, para entender, né, o surgimento desse lugar. Então, quando eu vejo esse nome, cara, esse que a exposição é essa, assim.
O título é esse, é o que a gente vai fazer ali, são experimentações sonoras, são trocas, né, de experiências, são ressignificações, né, são adaptações, gambiarra mesmo, né, criação de instrumentos, criação de objetos sonoros, né, que é o que o jazz propõe, né, que é o que o jazz propõe, que é que esse território propõe. Hoje eu penso, por exemplo, que a língua portuguesa ela é simplesmente um nó de amarração de diversas culturas que falam múltiplas línguas dentro desse território, e foi essa experiência que me fez compreender que não existia uma única diáspora no Brasil, né? Que existiam múltiplas diásporas inclusive nos estados e nas cidades. E como tudo em África é muito musical, né, obviamente que se encontra regado à música. Então esse lugar, né, de experimentação sonora, né, é um lugar que dá um terreno fértil para o surgimento do jazz. Cara, o jazz pra mim é liberdade, sabe? De experimentar, eu entrar num ritmo e ir pra outro, eu começar um BPM e o meu sentimento mudar o que eu tô fazendo, aí eu parar de tocar e querer falar, eu simplesmente experimentar e deixar o meu corpo, deixar minha voz, deixar minha mão guiar o tambor como eu quiser, deixar minha mão guiar o spray ou a pintura como eu quiser, sabe? Eu só pinto ouvindo música, eu só toco pensando em imagem, pra mim é tudo ligado, minha pintura é ritmo, minha pintura é forma, minha pintura é cor, minha pintura é tambor, minha pintura é palavra. Eu fui fotógrafa de música durante 10 anos. E que foi a minha forma de me aproximar muitas vezes do som. Tem 100 anos? Não, tenho 47. Mas é isso, eu fui fotógrafa de música durante 10 anos, né? Tipo assim, que era muito a minha forma de me aproximar do som. Então, eu circulava nos festivais e me aproximava dos artistas e do processo criativo dos artistas, utilizando a fotografia como meio de aproximação. E aí eu me lembro que eu fui para uma residência em Londres e eu precisava me aproximar das comunidades negras sonoras de lá, e eu utilizei essa mesma estratégia. Eu comecei a ir nos espaços e a fotografar esses músicos e a fotografar essas comunidades sonoras para poder entender como elas funcionavam. E um dos momentos que eu tive a oportunidade de passar mais tempo fotografando eram justamente sessões abertas de jazz numa loja de disco em Brixton, de um projeto chamado Pure Vinyl. Quer dizer, o nome da loja era Pure Vinyl e o projeto chamava Straight Pocket, que era justamente a coisa de você poder colaborar, né, o pague quanto puder, né, para que músicos pudessem ali experimentar. Então eram sessões de cerca de 4 horas, todas as segundas-feiras, onde vinham músicos da cidade inteira, a maior parte deles músicos negros, jovens, que utilizavam aquele espaço para trocar ideias. Então eu aprendi muito com isso. E ele era um jazz que era muito, que a bateria era uma bateria muito percussiva, né? Que não tinha a característica do jazz que eu tinha sido formada em Recife quando eu escutava, né, os músicos, enfim, de lá tocando. E eu voltei para o Brasil com uma outra filosofia a respeito dessa natureza do jazz. Eu ocupei um espaço muito importante para mim, que foi o Oeste Jazz, que é um lugar que defende a cena de jazz na Zona Oeste do Rio de Janeiro, circulando por o espaço continua. Eu ocupei lá como beatmaker, então quer dizer, já fui levando outra forma de pensar a discotecagem, a mixagem para dentro do jazz, né, do hard bop, né, que é um jazz que foi um jazz politizado de insurgência nos Estados Unidos, que foi exatamente a trilha sonora de muitas insurgências e pautas políticas dos Panteras Negras e afins, pela essa linha. Então aprendi que o jazz está nesse lugar. O que a gente está entendendo sobre jazz duro, né? Mas se a gente for pensar sobre o que é samba de roda, o que é o pagode, o que é a Tia Ciata, que é uma das grandes jazzistas do Rio de Janeiro e todos esses lugares, o jazz para mim é o que constitui como ritmo, né? E por exemplo, até o candomblé é jazz, né? Porque o candomblé só funciona o ritmo se o orixá falar, agora vamos ter que acelerar. E eu faço muito paralelo com a pequena África, na Pedra do Sal, o surgimento do samba carioca, né? Com a influência do samba de terreiro, né? Enfim, também dos tambores.
no momento também desse samba urbano. A gente tem que pensar do final do século XIX, do início do século XX, né? As cidades elas começam, né, de fato, né, a se urbanizar cada vez mais, né? E aí você tem uma aceleração aí, né, com o advento do carro também, da energia elétrica. Então você tem uma aceleração desse samba de terreiro, com o surgimento também de outros instrumentos, né, como o tamborim, por exemplo, tantã, que acaba acelerando a batida. Eu acho que no texto original, quando o Ismael me convidou para esse projeto, tinha uma palavra que era agenciação. E como a gente está ligado ao movimento, ao corpo e ao território, dessa necessidade mesmo. Dentro de um processo colonial, a gente se encontra com corpos, esses corpos hegemônicos que, dentro desse período, eles estavam muito ligados a uma ideia de imobilidade. Então a gente tem corpos que estão ali completamente constrangidos dentro do espartilho, dentro da chopine, dentro de uma peruca, debaixo de um coçador, dentro de um cargo, dentro de um palácio, sobre um trono. E todos esses valores, desvestidos ou revisitados, eles permanecem. Quando a gente começa a querer circular, movimentar, a gente está conversando com histórias que a gente nem sabe que a gente sabe. E eu descobri o que significa o nome do meu território, quem eram os povos que habitavam o meu território, a origem do meu sobrenome, Ururaí, de onde venho, o que significa, né, quem são os meus antepassados, como a minha família também não sabe a origem do nome e a gente foi descobrindo ali, né? Então acho que esse interesse parte de mim até assim, tipo, descobrir o significado do meu sobrenome, porque minha família não buscava. E a arte ela entra como uma maneira de eu investigar isso em mim, de eu me entender, de eu curar também alguns traumas. No momento que essas representações elas foram aprisionadas, soterradas dentro de um espaço de poder. Porque essas representações são muito valiosas, elas validam as disputas de poder existentes, elas replicam estereótipos, elas determinam espaços e fronteiras. E a gente começa a observar, como artista do lado de cá, que começam a nascer outras fomes e outras vontades. A partir do momento que o jogo da representação ele também entra em disputa, as pessoas começam a ter vontade e são desejosas dessas narrativas e querem entender como é que se dá essa criação e essa construção. Eu me lembro muito de uma questão super importante que as comunidades negrodescendentes elas não separam a manifestação artística do cotidiano, né? Nesse contexto do cotidiano em que as manifestações se dão. Então, eu lembro que numa das primeiras ações que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, uma das questões que a gente propôs para os artistas foi justamente fazer um exercício de reconectar essa manifestação artística com as suas bases de articulação, porque quem rompe, né, esse elo entre a relação do tipo comunitária, coletiva, articulativa, né, do tipo das nossas conexões de base, e essa manifestação é justamente o projeto colonial, né? Quando a gente está dentro das comunidades negrodescendentes, ninguém vai estudar numa universidade para aprender a fazer um tambor que vai ali do tipo hipnotizar toda uma coletividade, sabe assim? E que vai inclusive do tipo ser usado em alguns aspectos, ou o tambor ou qualquer outro instrumento, né, para criar estados de transcendência, né, que fazem com que aquele corpo alcance, né, outros lugares físicos, metafísicos, né, de liberação das suas próprias ações. E essa dinâmica, na verdade, de alcançar esses outros estados é justamente a dinâmica que faz com que as comunidades negrodescendentes acessem a profundidade dos seus processos de criação. Então, elas não estão diferenciadas desse viver, do cotidiano, dessa sensibilidade do dia a dia. E eu sinto que esse grupo que está aqui, junto com diversos outros artistas da própria cidade, do próprio país, estão tentando movimentar essas discussões também. Diáspora é o que a gente é, né? Eu acho que a gente tem que nomear isso, né? Porque eu não quero me privar da possibilidade de nomear isso, porque também tem uma importância de resistência, né? Minha pesquisa parte a partir de Quilombo.
né, que quilombo talvez seja um movimento que até foi apagado, o quilombismo aqui no Brasil, né, que é uma coisa que veio daqui, foi uma forma de resistir nesse território, né, dos nossos corpos que foram sequestrados efetivamente. E porque eu acho também importante diluir, porque a África tem suas complexidades, tem sua historicidade, tem seus territórios que a gente não conhece, né? Tanto que na minha pesquisa, quando eu vou nomeando quem são os povos bantus, os povos nem sabem que são milhares, assim, eu falo, isso aqui é de África, isso aqui é daqui. Mas o que tem de favela no Soweto, da África do Sul, o que tem do Soweto na favela do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é isso que eu tô, né? Então, a diáspora é o que me constitui, né? Nas complexidades, nas dificuldades, nos erros e acertos, assim. Então acaba que, como um homem de axé, né, sou Ogando Ele Axé, o Morodesse, né, lá em Belfort Roxo da Baixada, eu sei que cada território que eu ocupo tem um território diferente, tem um jeito de lidar, um jeito de performar diferente, né? Então eu sempre tento entender essas diásporas e essas territorialidades, né, no meu trabalho. Então meu trabalho, por isso que acaba sendo múltiplo também, a pessoa fica até confuso. Pô, você tá trabalhando aqui com arte, tá escrevendo, agora tá fazendo poesia e agora tá... Agora no grafite eu acho que porque é isso, que na verdade vai ser só a linguagem do que a gente precisa passar, né? Então acho que ser diáspora não é adaptação, é diferente, é ocupação, né? E não resistência só, e sim insistência de dizer que a gente tem muito para falar. Então a gente quer aproveitar, né, do tipo o ensejo dessa construção para convidar vocês para estarem junto com a gente, né, no dia 12 de abril, aqui na Casa da Glória, para não só compartilhar, né, do tipo todas as vivências que vão ser feitas no Jazim, mas estarem junto com a gente, né, nessa imersão sonora também que a Congo Square vai trazer.